Meus irmãos e irmãs, nós vamos estudar sobre as jornadas do deserto. Em Números capítulo 33, nós vamos encontrar todas essas 42 estações aonde o povo de Israel esteve durante toda essa peregrinação que nós encontramos no Pentateuco, especialmente no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O capítulo 33 do livro de Números trata da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, no período de 40 anos. No aspecto espiritual, podemos ver aqui, numa visão neotestamentária, a nossa peregrinação espiritual até a terra prometida. Nossa viagem espiritual do Calvário até a Nova Jerusalém. Em Provérbio, capítulo 4, versículo 12, Salomão disse: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É interessante notar que a palavra perfeito na Bíblia dá a ideia de algo maduro, algo completo. Fala de plenitude espiritual, de amadurecimento espiritual. Nós sabemos que a vida cristã é uma carreira que temos que percorrer. Por um lado, sabemos que Deus em Cristo nos salvou, esse é um fato. Mas, por outro lado, temos que viver uma vida cristã de acordo com essa tão grande salvação que Deus nos deu em Cristo. Precisamos considerar algo importante aqui. Por um lado, temos a soberania de Deus em nos escolher na eternidade passada e manifestar em nós as riquezas da sua graça por meio dessa salvação, por meio da redenção em Cristo. Por outro lado, temos a nossa responsabilidade em relação à escolha de Deus. Isto é, precisamos viver uma vida à altura do Evangelho da graça de Deus. Precisamos corresponder a esta graça de Deus operando em nós. Precisamos compreender que temos uma vida responsável para viver. Temos uma vida para percorrer. Não podemos viver acomodados em relação à eleição. Nós temos uma carreira cristã a percorrer. Temos que compreender que tudo que Deus fez e tudo que Ele está fazendo tem em vista o reino. Por isso, estudar essas 42 jornadas é algo muito importante para compreendermos até mesmo nossa vida aqui, porque em cada uma dessas estações nós vamos extrair grandiosas lições para a nossa vida cristã. Quando você estuda o livro de Apocalipse, já nos revela que Deus nos redimiu em Cristo Jesus para nos constituir reino e sacerdotes. Isso está no capítulo 1 e o versículo 6. Nós não podemos pensar na redenção como algo que Deus fez para nos livrar do inferno e para tratar com os nossos pecados. Nós temos feito da redenção algo muito pobre em nossa experiência cristã. Quando você lê esse texto de Apocalipse 1,6, você vê que Ele nos salvou, nos redimiu para fazer de nós reino. Reino é para a administração, é para o governo de Deus em Cristo e com Cristo. E o sacerdócio é para ministrar a Deus. Isso mostra o quanto a nossa vida cristã é rica em todos os aspectos. Quando você lê Efésios, o capítulo 4, os versículos 12 e 13, aqui mais uma vez, vemos que a vida cristã é vivida em estágios. Paulo diz assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Agora preste atenção, até que todos cheguemos. Estão vendo? Primeiro, a unidade da fé. Olhe bem, primeiro ele coloca a unidade da fé. Segundo, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, a perfeita varonilidade. E quarto, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Você vai perceber que são 4 estágios em nossa vida cristã. Primeiro, a unidade da fé. Segundo, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Terceiro, a perfeita varonilidade. E quarto, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Em Filipenses, o capítulo 2 e o versículo 12, Paulo diz: assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Agora preste atenção, olha o que ele diz: desenvolvei
a vossa salvação, com temor e tremor. Ainda podemos ler Hebreus 12, e o versículo 1, quando o escritor dessa maravilhosa epístola diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tem nas mentes nos assedia. Agora, note aí, ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que lá em Efésios 4 ele diz: até que todos cheguemos. Nós precisamos chegar, precisamos avançar, precisamos correr, mas para isso temos alguns degraus, temos alguns estágios. Depois, em Filipenses, Paulo diz que temos que desenvolver nossa salvação, temos que avançar na nossa salvação. E o escritor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 1, que nós temos que correr com perseverança, com insistência, persistência, a carreira que nos está proposta. O melhor exemplo que temos para compreendermos toda esta verdade é o próprio Paulo. Veja que ele começou a correr a carreira cristã lá em Damasco, em Atos 9. Alguns eruditos dizem que Paulo converteu provavelmente no ano 35. Ali ele começou a correr a carreira cristã. Depois, o vemos ainda correndo a carreira cristã aproximadamente entre os anos 55 a 57 depois de Cristo. E é aí que ele escreve 1 Coríntios. E lá no capítulo 9, versículos 24 a 27, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Aí ele diz: assim corro, também eu. Estão vendo? Ele está correndo. Aí ele prossegue: não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ele estava correndo, ele estava avançando com perseverança a carreira que o Senhor havia lhe proposto. Ele desejava chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. Ele estava desenvolvendo a salvação com temor e tremor. Depois você vê que 7 anos se passaram. Agora ele está preso em Roma. E aqui ele escreve aos irmãos em Filipos e diz assim: não que eu ou tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Estão vendo? Ele continua correndo. Ele tinha certeza que ainda não havia chegado ao final, ele ainda não havia completado a carreira. Mas ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando. Ele ainda está correndo, ele está avançando, para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Aí você vai estudando a vida de Paulo. 2 anos se passaram. Paulo está perto da sua morte. Agora ele escreve sua segunda carta a Timóteo, diz, lá no capítulo 4, versículos 7 e 8, combati o bom combate, completei, acabei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Portanto, amados irmãos e irmãs, essas 42 estações revelam os estágios da vida cristã, os quais temos que percorrer. A nossa vida espiritual é assim, ela é de estágio em estágio. A história da peregrinação no deserto, baseada em Números 33, trata da aplicação espiritual neotestamentária à Igreja do Senhor Jesus Cristo, da história tipológica da peregrinação do povo de Israel no deserto, desde o Egito até a terra prometida, passando pela península do Sinai, por volta de Edom e Moabe. Segundo o ensino do Novo Testamento, tal peregrinação serve como exemplo à nossa peregrinação espiritual em Cristo, e é justamente isso que iremos estudar. Na vida da igreja,
tanto quanto na vida de todos e na vida de cada um dos membros do corpo de Cristo, existe um desenvolver, uma progressão gradual, semelhante à progressão da revelação de Deus através da história. É necessário que essa progressão espiritual, coletiva e profética vá acontecendo por etapas, jornadas, de acordo com a maturidade espiritual da igreja em cada geração, como aconteceu com o povo de Israel quando peregrinavam pelo deserto. Para Deus, tudo tem o seu tempo. Veja que em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11, o Senhor diz: mas essas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. E mais ainda, olha o que diz: essas coisas lhes aconteceram como exemplo, estão escritas para admoestar-nos, nós que temos alcançado os fins dos séculos. Veja que aqui o apóstolo Paulo declara algo muito importante, referindo-se ao Antigo Testamento, quando o povo hebreu peregrinava pelo deserto em sua saída do Egito. Nós sabemos que eles cruzaram o Mar Vermelho e logo experimentaram uma série de provas. No contexto imediato da leitura bíblica, nós vemos aí os versículos 6 e 11, essa seguinte expressão: mas essas coisas. Isso se refere a tudo que o povo de Israel passou em sua peregrinação. Diz assim que sucederam como exemplo. Não é somente como uma história que estamos lendo, mas é exemplo para nós, para que não cobicemos nem pequenas coisas como eles cobiçaram, não venhamos cair nos mesmos erros que eles caíram. O versículo 11 diz outra vez: e essas coisas diz acontecer como exemplo para nos admoestar. Irmãos e irmãs, o que aconteceu com Israel em suas jornadas no deserto não era somente para que nós pudéssemos conhecer e dizer: bom, eles passaram pelo deserto, mas isso não tem nada a ver conosco. Ao contrário, o Senhor providencialmente estava dizendo que aquelas jornadas se deram como exemplo para nós. As jornadas no deserto de Israel, quando tirados do Egito e passaram pelo Mar Vermelho, todas as jornadas eram um exemplo, não para eles, mas para nós. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz assim: porque as coisas que se escreveram antes para o nosso ensinamento foram escritas, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Note algo maravilhoso: a palavra esperança no grego aqui é elpis. Essa palavra fala de uma alegria antecipada. Veja o que está escrito no versículo 13 de Romanos 15: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Precisamos ver que enquanto percorremos nossa jornada cristã, o Espírito de Deus nos enche de gozo. Ele transmite a nós a realidade daquilo que está preparado para nós. Veja o que diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13. Todos esses morreram na fé. Ele está falando dos heróis da fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as porém de longe. Olha essa frase: vendo-as porém de longe, saudando-as, confessando que eram peregrinos, estrangeiros sobre a terra. Aqui temos duas coisas que precisamos considerar. Primeiro, vendo-as porém de longe. Aqui temos o vocábulo grego oída, que significa ver, prestar atenção, colocar os olhos, não tirar mais, como foco. A expressão longe indica distância na língua grega. O segundo item que temos que notar nesse texto está na palavra saudando-as. Essa palavra no grego é aspazomai, que significa aproximar-se. A ideia é que à medida que estamos andando em nossa peregrinação espiritual nesse mundo, em nossa jornada espiritual, temos uma visão da nossa herança cristã entre os santos. Tenhamos essa esperança, tenhamos essa certeza, tenhamos esta alegria, tenhamos em nossos corações o testemunho do Espírito Santo de que estamos peregrinando para poder penetrar na terra prometida, daquilo que Deus em Cristo Jesus nos dará um dia. Que Deus, por meio do seu Espírito, através da sua palavra, venha falar ao seu coração. Que em cada oportunidade, essa palavra venha te atrair mais e mais, te abençoar mais e mais.
Vamos prosseguir e que Deus nos conceda graça na sua palavra para que nós venhamos extrair algumas verdades profundas para a nossa vida hoje. Quando lemos o livro de Números, no capítulo 33, os versículos 1 a 49, podemos ver todas as estações por onde o povo de Israel peregrinou durante 40 anos. Essa leitura à primeira vista parece um pouco estranha para algumas pessoas. Alguns podem achar que esses versículos não têm muita importância, mas temos em conta, meus irmãos e irmãs, que foram inspirados pelo Espírito Santo e que estão escritos para nos admoestar. Foram escritos para que nós venhamos nos dar conta de que as coisas não são tão rápidas e nem tão fáceis. Alguém disse que Deus trabalha devagar porque tem pressa. Eu concordo com isso. Nessas estações, nessa jornada de 40 anos, podemos ver esse trabalhar meticuloso, cuidadoso do nosso querido Pai Celeste. Quando atentamos para a vida da igreja, tanto quanto especificamente para a vida de cada um de nós, membros do corpo de Cristo, veremos que existe um desenvolver, uma progressão gradual, semelhante à progressão da revelação de Deus através da história. É necessário que essa progressão espiritual, coletiva e profética vá acontecendo por etapas, como vemos nessas estações, nessa jornada de 40 anos. Aqui nessa jornada de 40 anos encontramos o significado do tempo. A definição de tempo é o período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem. E é isso que eu e você precisamos entender. A maneira como Deus trabalha, a maneira como Ele se revela, a maneira como Ele nos conquista. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 6 e 11 diz: mas estas coisas aconteceram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. E estas coisas lhes aconteceram como exemplo, estão escritas para admoestar-nos, nós que temos alcançado os fins dos séculos. Aqui nós vamos perceber que a vida cristã, ela é vivida em estágios. É de estágio em estágio. Quando você estuda 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, você vê nitidamente que a nossa salvação é um assunto da glória de Deus. A nossa salvação exalta a glória de Deus. Vamos atentar para esse assunto de acordo com a Epístola aos Efésios. Vejamos dois textos. Primeiro, Efésios capítulo 1, versículo 6. Paulo fala sobre o louvor da glória de sua graça. E depois no versículo 12, somente essa frase: louvor da sua glória. Aqui nós precisamos ver duas coisas impressionantes, estupendas. Aqui Paulo fala sobre a graça de Deus e sobre a glória de Deus. E se você estuda a salvação no Novo Testamento, você vai ver que a salvação é um assunto da glória e da graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 18, Paulo diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nesse texto eu quero apenas que você note a frase de glória em glória. Aqui temos que estudar essas duas preposições. A primeira, de, e depois em. De glória em glória. Então a primeira preposição é de, e a segunda é em. Quando Paulo diz de glória, na língua grega, temos a preposição apo. O significado primário da preposição apo é para fora. Por conseguinte, meus irmãos e irmãs, há diferentes nuances de significado desta preposição, e o principal deles é desde. A preposição apo é somente usada nos casos ablativos nas declinações dos verbos gregos. Se você estuda uma gramática grega, você sabe que são 8 os casos no grego: nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. O caso ablativo tem a ideia fundamental de origem, ou o ponto de partida da onde uma coisa procede. Quando Paulo está dizendo de glória, no grego está assim, apodoxes. Então de glória é apodoxes, doxes é glória. Então essa frase é assim, apodoxes eis doxa, de glória em glória. Isso indica que algo foi realizado na eternidade passada. Em seguida,
Ele aponta para algo que está sendo realizado no presente, tendo em vista a eternidade futura. Vamos atentar para alguns exemplos da ocorrência da preposição apo para nós compreendermos. O versículo 29 de Romanos capítulo 8, Paulo diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aqui nós temos a preposição apo. Depois, em Efésios 1,4 ele diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E ainda o versículo 3 de Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Veja que nesses 3 exemplos, podemos perceber que a nossa salvação, de acordo com a presciência de Deus, foi algo que Ele decidiu na eternidade, em Cristo Jesus, nos escolher para o louvor da glória de sua graça. Deus nos escolheu de acordo com a sua presciência, foi algo que Ele viu e escolheu em Cristo. É isso que significa essa primeira preposição, apo. Ainda podemos ver nesse texto de Filipenses 2,13, que Deus efetua em nós o querer. Vamos atentar para esse princípio aqui mesmo na Epístola aos Efésios, no versículo 1 do capítulo 1, quando Paulo diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Note a palavra aí na sua Bíblia, beneplácito, aqui no versículo 5 de Efésios 1. Essa palavra no grego é eudokia. Essa palavra fala de deleite, prazer, satisfação. Essa palavra foi usada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 14, que está assim nesse texto de Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Voltando para Efésios, capítulo 1, versículo 9, olha o que Paulo diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Esta palavra propusera, aqui nós temos um vocábulo rico na língua grega. Ele ocorre apenas 3 vezes em todo o Novo Testamento. Romanos 1,13, Romanos 3,25 e Efésios 1,19. Esse vocábulo no grego é protithemi. É um composto de 2 vocábulos. O primeiro é pro, que significa antes, e tithemi, que significa estabelecer, determinar. Então aqui nós temos a palavra protithemai, que significa determinar ou estabelecer antes. Para poder ilustrar essa palavra, eu quero ler Romanos 3, 25. Romanos capítulo 3 e o versículo 25. Que diz assim: a quem Deus propôs, aqui está a palavra, protithemai no grego, propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja isso, Deus propôs, Ele determinou antes no seu sangue. Para poder ilustrar isso melhor para você, quero que você leia um outro texto comigo. É 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Agora preste atenção, mas pelo precioso sangue, está vendo? Deus propôs o seu sangue, Romanos 3, 25, e agora aqui 1 Pedro 1, versículos 18 e 20. Pelo seu precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo, agora veja bem, conhecido, o sangue que Deus propôs, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Estão vendo agora que concordância perfeita nós encontramos na palavra de Deus? É interessante que aqui nós temos uma outra palavra que precisamos compreender, conhecido, aqui em Pedro, o versículo 20, a palavra conhecida aqui é prognosco, conhecer antes. Deus propôs antes, porque Ele conheceu antes, e Ele conheceu não foi os atos das pessoas, foram as pessoas em si, porque é nisso que está ligada a presença de Deus, às pessoas e não aos atos delas. Na primeira preposição,
que nós vemos aqui em 2 Coríntios 3,18, preposição apo. Vemos a salvação na esfera da eternidade. Agora, nós temos uma outra preposição, que é eis doxa, é a preposição eis, de glória em, aqui agora a preposição em. Nesta segunda preposição, Paulo, agora como se descesse na esfera do tempo, ele começa a ter uma visão da salvação. E é justamente isso que essa preposição indica, até que. Isso significa que a nossa salvação é algo que começa na eternidade em Deus e que Deus executa no tempo. Então nessa outra preposição nós vamos ver isso. Isso está ligado a essas 42 estações, essa jornada de 40 anos no deserto do povo de Israel. Porque aqui nós vamos compreender a nossa salvação. A nossa salvação é toda ela um ato soberano da parte de Deus. Paulo diz assim em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para, está vendo a preposição aqui? Para, é eis na língua grega, até o dia da redenção. Aqui redenção aponta para a glória vindoura. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, Paulo diz assim, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Em 2 Coríntios 5:5, diz, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. E Efésios 1, versículo 13 e 14, a parte B do 13, ele começa até o final do 14, ele diz, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui ele fala de penhor e fala de selo. Essa palavra penhor no grego é arrabon, fala de garantia, calção. No grego a palavra arrabon significava o sinal que o comprador tinha que depositar e pagar adiantado ao ser fechado o negócio, e que o restante do pagamento viria no tempo devido. Somente Paulo usou essa palavra. E o seu objetivo era nos revelar que o dom do Espírito que Deus nos deu e nos dá aqui e agora é um sinal, uma garantia, um antigozo da vida que nós, como cristãos em Cristo Jesus, um dia viveremos quando entrarmos na era vindoura. Paulo está dizendo que o que nós estamos experimentando do Espírito Santo é simplesmente uma pequena parte de tudo aquilo que um dia na era vindoura iremos desfrutar. Mas não somente isso. Porque hoje estamos olhando obscuramente, um dia veremos face a face. Mas também Paulo diz que ele nos selou com o Espírito. A palavra selados no grego é a palavra esfiragizo, que significa marcar com selo, selar por segurança, marcar pela impressão de um sinal a fim de provar, confirmar propriedade, autenticidade e autoridade. Essa palavra ocorre 15 vezes em todo o Novo Testamento. Há um texto em 2 Coríntios 11:10, onde nós podemos ver uma ilustração gloriosa do significado dessa palavra. Nesse texto de 2 Coríntios 11:10, Paulo diz, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Vejam essa frase, não me será tirada. Aqui nós temos o mesmo vocábulo na língua grega, esfiragizo, que Paulo usou em Efésios 1:13. Em Efésios 4:30, ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Então, irmãos, irmãs, o selo é a estampilha que nosso Pai Celeste coloca em nós para mostrar que pertencemos a Ele, que somos seus filhos e que somos herdeiros da grande herança vindoura. Creio que essa expressão, o dia, refere-se àquele grande e majestoso dia em que nós iremos encontrar com o nosso bendito e eterno Salvador. Esse termo, selados, ele tem 3 significados principais. O primeiro fala de autenticidade, de autoridade. O segundo sentido fala de propriedade. O terceiro fala de segurança. O selo tem uma imagem especial que pertence unicamente a uma pessoa e, portanto, quando você vê aquele selo, aquela imagem em alguma coisa, você sabe que é propriedade ou posse de uma determinada pessoa. É isso que nós temos que entender. E é isso que o Senhor está nos falando agora, sobre o selo do Espírito. Portanto, eu e você precisamos saber que Deus, Ele colocou em nós a sua marca, o seu selo, como garantia de que nessa jornada espiritual, Ele não apenas nos escolheu na eternidade, mas Ele está trabalhando em nós por meio do Espírito, da palavra, da cruz, para que nós
sejamos cada dia alcançados por Ele nessa magnífica obra, nessa poderosa obra. Essa obra que vai completar-se até o dia da redenção, até o dia da entrada na era vindoura. É isso, essa garantia, essa certeza. Ele quer que você viva a vida cristã tendo esta garantia, esta certeza do trabalhar dele na sua vida. Que Ele te abençoe por meio da sua gloriosa palavra. Filipenses capítulo 1, e o versículo 6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Graças ao Senhor por tudo. Graças ao Senhor porque Ele tem uma palavra rica que se renova em nós a cada dia e a cada oportunidade onde podemos ouvi-lo. Nós estamos estudando sobre alguns aspectos da vida cristã baseado na peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Uma das coisas que nós temos aprendido até aqui é que a vida cristã é vivida em estágios, é de estágio em estágio. Nós saímos de uma experiência e vamos para outra experiência. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz que nós somos transformados de glória em glória. Aqui nós já vimos a primeira parte desta frase nesse versículo, de glória. Primeiro nós vimos a preposição de, apo, na língua grega, que mostra a salvação na esfera da eternidade. Agora, nós estamos estudando esta outra parte dessa frase, em glória. Aqui a preposição é eis, até. A preposição eis aqui fala da conclusão, enquanto a preposição apo fala do ponto de partida, onde foi que algo iniciou. Essa outra preposição, ela fala da conclusão, ela fala durante o tempo em que Deus está trabalhando em nós. A vida cristã é assim. Eu e você precisamos ter certeza que a vida cristã é assim. Nesse texto de Filipenses 1,6, eu quero que você note algumas coisas tão preciosas nesse versículo. Veja que Paulo disse assim: estou plenamente certo de que, aquele que. Eu quero que você note esses dois que tem aqui. Primeiro ele diz certo de que, e depois aquele que. Veja que o primeiro que, quando ele diz certo de que, esse primeiro que aqui é pronome. No grego é touto. É o pronome touto na língua grega. Agora ele diz que começou. Então ele diz, estou plenamente certo de que. Aqui temos o primeiro que. Aí diz, aquele que, esse segundo que, utilizado por Paulo, é a conjunção roti. Essa conjunção roti é desde que. Agora depois, quero que você prossiga. Paulo diz assim, aquele
que começou boa obra em vós, há de completá-la. A palavra completá-la no grego aqui é epiteleu, que significa concluir. Isso indica que desde que Cristo começou a trabalhar a sua vida em nós, ele não vai parar no meio do caminho, ele vai concluir. Hebreus capítulo 2, versículo 10 diz: porque convinha, isto é, era necessário, já havia sido planejado, porque Deus quis que aquele por cuja causa, quem é esse? É Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Então Deus está fazendo isso por meio de Cristo, através do seu Espírito. Há um outro texto que eu quero que você atente, é Efésios capítulo 1, versículo 11. Paulo diz assim: nele, isto é, em Cristo, no qual fomos feitos também herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz. Olhe essa frase, daquele que faz. Essa expressão faz nos diz que Deus não é somente responsável pela iniciação do propósito, mas igualmente responsável pela execução. Em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, Paulo diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Note aqui o vocábulo querer, no grego é thelo, que significa ter em mente, estar determinado, propor-se. Deus propôs. Paulo está dizendo que aquilo que Deus propôs em si mesmo, ele vai realizar. É isso que nós temos que entender nessa jornada espiritual, que Deus está trabalhando em nós, que as nossas experiências cristãs, a experiência que você tem hoje, a experiência que você vai ter amanhã, esses estágios que nós passamos da vida cristã, é um trabalhar de Deus, é um operar de Deus. Nós temos que ter certeza que Deus está trabalhando em nós, tendo em vista a consumação do seu plano na minha vida, na sua vida. A consumação do plano de Deus visa eu e você. Irmãos e irmãs, nós temos que crer nisso. Veja que Paulo diz: daquele que faz, ele faz todas as coisas conforme ele determinou fazê-las no conselho da sua vontade. Quando você estuda o Novo Testamento, você tem uma visão dessa trajetória, desse trabalhar de Deus, da cruz até a Nova Jerusalém. Aqui nós somos conduzidos ao livro de Apocalipse. Quando estudamos o livro de Apocalipse, vemos que esse é um livro de profecia. Aqui nós encontramos as profecias de Deus para o seu povo. Esse tem que ser um livro amado pela igreja e não desprezado. Veja que Apocalipse 1:3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, felizes são os que leem Apocalipse, felizes são aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse é o versículo 3 de Apocalipse capítulo 1. Em Apocalipse 22:7 diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Irmãos e irmãs, esse livro de Apocalipse é tão rico. Aqui nós somos exortados a ouvir, a ler, a guardar as palavras do Senhor no livro de Apocalipse. Uma coisa que todos que estudam este livro com muita dedicação hão de descobrir é que os verbos, os predicados nesse livro, na sua grande maioria, estão no tempo passado. Isso indica que todos os acontecimentos já ocorreram. Estudando o livro de Apocalipse, descobriremos que ele está revelando aquilo que já aconteceu na mente de Deus. Isto é, dentro de Deus, tudo está consumado. De acordo com o propósito de Deus na sua eternidade, tudo está terminado, tudo está acabado, tudo está consumado. Mesmo que aos nossos olhos todas as coisas estejam acontecendo, aos olhos de Deus,
tudo já ocorreu. Vamos olhar duas coisas, apenas duas coisas, que já ocorreram no livro de Apocalipse. A primeira, Satanás, o inimigo de Deus, segundo o livro de Apocalipse, ele foi julgado, ele está condenado. Olha o capítulo 20 e o versículo 10, onde diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Veja isso, que coisa mais impressionante. Segundo o livro de Apocalipse, Satanás, ele já está condenado, ele já foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. É isso que você vê. Embora hoje nós olhamos e vemos que ele tem um governo, ele tem um reino neste mundo, um reino de principados e potestades, mas nós podemos levantar a palavra de Deus e proclamar que, segundo o propósito eterno de Deus, segundo a profecia de Deus no livro de Apocalipse, Satanás já está julgado, condenado e lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Mas ainda, nós podemos ver que há algo muito impressionante quanto a nós também no livro de Apocalipse, que segundo a profecia desse livro, já está consumada. É que o testemunho de Jesus é a sua igreja. Nos capítulos 21 e 22, aqui do livro de Apocalipse, nós podemos ver a Nova Jerusalém. João viu que essa cidade é a composição máxima dos filhos de Deus. A Nova Jerusalém é o testemunho do Senhor Jesus. Nessa cidade está o cumprimento do propósito eterno de Deus em seu Filho, para a sua eterna glória. Eu e você precisamos nos dar conta disso. Se você estuda o capítulo 21 de Apocalipse, você vê claramente que a Nova Jerusalém descerá como noiva para Cristo, indicando que a Nova Jerusalém não é uma cidade no aspecto físico, ela nos fala de uma ordem corporativa. Há duas coisas que nós temos que ver aqui. Quando você lê o capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver que para Cristo a Nova Jerusalém será noiva para a sua satisfação. Para Cristo ela será noiva para a sua satisfação. Mas para Deus será o tabernáculo para a sua habitação, onde Deus, o nosso bendito Pai Celeste, expressará a si mesmo. Então o que é a Nova Jerusalém? É a consumação, é a completação máxima da obra da edificação de Deus no decorrer dos séculos. É a composição viva de todos os santos redimidos em Cristo Jesus. Quando você estuda a Bíblia, você vai ver as medidas da Nova Jerusalém aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Aqui nós vamos perceber algo muito especial. E é interessante, amados irmãos e irmãs, quando nós estudamos a Bíblia, vemos dois temas fundamentais para a compreensão do propósito eterno de Deus. O primeiro tema que vemos é a criação de Deus, e o segundo é a edificação de Deus. Uma coisa muito importante que temos que entender é que na criação, os materiais usados para a edificação de Deus foram produzidos. Se você ler o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você vai ver a criação de Deus. E do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 22 de Apocalipse, nós temos o quê? A edificação de Deus. Em Gênesis 2 temos um jardim, mas em Apocalipse 21 temos uma cidade. O jardim foi algo que Deus criou naturalmente, mas a Nova Jerusalém foi edificada. Veja que no Novo Testamento nós temos uma progressão espiritual, e essa progressão está de acordo com o propósito eterno de Deus. Primeiro vemos o corpo de Cristo, depois a noiva de Cristo, e por fim a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. É isso que nós vemos, é isso que Deus está falando. Aqui nós temos a esposa, e a esposa é para a satisfação de Deus em amor. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós temos que ver tudo isso à luz do grande e supremo propósito de Deus. Que nessa jornada espiritual Deus está nos edificando para isso. Deus está se revelando em nós, tendo em vista isso. Deus está trabalhando cada um de nós, porque Ele tem esse alvo, Ele tem esse foco, e aquilo que Ele determinou fazer, Ele cumprirá. Não há nada e ninguém que poderá impedir Deus de alcançar o seu propósito em nós.
Não há nada que poderá impedir seu trabalhar. Então escute, a nossa vida cristã é vivida de estágios em estágios. E que Deus possa mostrar isso a você e abençoar o seu coração, abençoar a sua vida, através da sua santa palavra. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Seu título provém da Vulgata. Vulgata é uma tradução latina da Bíblia feita por Jerônimo, que viveu entre os anos 340 a 420 d.C. A Vulgata foi declarada a versão oficial do catolicismo no Concílio de Trento. O título Vulgata em latim é Numeri, que por sua vez é uma tradução do título da Septuaginta, Aritmoi. O livro é assim designado porque nele há referência de 2 recenseamentos do povo judeu. O primeiro nos capítulos 1 a 3 e o segundo no capítulo 26. Se você deseja compreender toda essa jornada de 40 anos pelo deserto, onde o povo de Israel peregrinou, é necessário que você leia todo o capítulo 33 do livro de Números. À primeira vista, parece um pouco estranho para os que não estão acostumados a estudarem a Bíblia de modo sistemático. Mas quero que você preste atenção em cada detalhe, pois tudo aqui nesse capítulo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E que cada assunto foi escrito para nos admoestar. Foram escritos para que nós tenhamos uma compreensão da jornada espiritual do povo de Israel e também da nossa jornada hoje. A nossa jornada nesse mundo até a consumação do plano de Deus em nós. Todas essas jornadas significam diversas experiências, as quais se indicam pelo nome dos respectivos acontecimentos. No total, todos nós sabemos, foram 42 estações. Partiram e acamparam, e assim sucessivamente, até completarem a última jornada, e assim entraram na terra de Canaã. Veja que no versículo 1 de Números 33 diz: são estas as caminhadas dos filhos de Israel. A palavra hebraica para caminhadas é maca, que significa jornadas. O outro detalhe que você tem que notar nesse texto é que essa palavra está no plural, jornadas. Na revista corrigida você lê jornadas. Deus usa o plural porque de todas as maneiras, ao andar uma jornada, você está em processo, isto é, você caminha de processo em processo. Chega a um determinado ponto, numa outra situação, aí você avança mais um pouco, mas ainda não é o final. Irmãos e irmãs, é assim a vida cristã. É dessa maneira que nós estamos caminhando, é dessa maneira que Deus está nos conduzindo. Isso nos diz que cada jornada é uma saída de algo e uma entrada em uma nova etapa. Algo velho tem que ser deixado para trás e algo novo deve acontecer, deve vir. Ramsés era uma das cidades onde eles estavam escravizados, fazendo e carregando tijolos. Estavam oprimidos por Faraó e assim começaram as jornadas. Desde a escravidão, eles passaram a prosseguir por etapas em direção à terra prometida, a bênção de Deus. Veja que durante essas 42 jornadas, eles sempre estavam mudando de acampamento. Qual o significado das mudanças de acampamento? Ora, se você estuda essas 42 jornadas, você vai ver que sempre eles estavam levantando o acampamento e mudando para uma outra estação, para um outro lugar.
Nós sabemos que o objetivo de Deus é sempre nos levar à maturidade. Maturidade é um ponto especial no processo da nossa edificação. Na vida espiritual existe uma sucessão de experiências, uma mudança de circunstância de tempos em tempos, as quais se manifestam com as jornadas, e estas são segundo as maturidades. À medida que nós amadurecemos, Deus vai nos levando para uma outra experiência. Quando já se tem aprendido algo, então é necessário avançar, prosseguir. Por isso se fala no Pentateuco sobre mudar o acampamento, de tempos em tempos. Quando o nosso bendito Pai Celeste julga que já se tem aprendido uma lição, se Ele vê que é a época para começar e aprender uma outra lição, com certeza Ele vai nos levar a uma experiência. Essas são as mudanças de acampamentos em nossa vida. Aqui que nós temos que entender. O texto que já foi citado, de Provérbios 4,18, onde diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Avança-se um pouco, prossegue-se um pouco mais a vida cristã. Nós não podemos estar na mesma esfera, na mesma dimensão, não podemos permanecer. Oséias, no capítulo 7, versículo 8, nos diz que Efraim se mistura com os povos, é um pão que não foi virado. Ou seja, de um lado ele está bem cozido, mas do outro lado está cru. Às vezes passamos anos na mesma experiência. Esse lado do pão já está cozido, mas, irmãos, há um outro lado que ainda não está na nossa vida. Existem áreas da nossa vida que ainda não progrediram. Por isso que nós precisamos perceber que há uma necessidade de virar o pão para que ele seja completamente assado, esteja completamente pronto, preparado, para que possa dar o verdadeiro sabor. É por isso que chega ao ponto em que Deus decide virar o bolo, mudar a nossa vida para novas circunstâncias, ensinar-nos novas lições. Jeremias, no capítulo 48, versículo 11, nos diz: despreocupado esteve Moabe, desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilhas para vasilhas, nem foi para cativeiro, por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Veja que texto incrível. Irmãos e irmãs, olha o quanto é significativo esse texto. Há pessoas que estão há muito tempo nas congregações, nos locais de reuniões da igreja, e que continuam sendo crianças em Cristo, e não têm amadurecido. Por isso, veja que nesse texto, Deus diz a Moabe que lhe enviará esvaziadores, que romperão os seus odres e os esvaziarão. Somente assim poderá amadurecer. Somente assim eles poderão experimentar o verdadeiro mover de Deus. Somente assim, na verdade, Deus poderá se agradar de nós. Os odres velhos não servem para o vinho novo. As velhas estruturas eclesiásticas que têm amordaçado o Espírito Santo não servem para agradar a Deus. Por isso o Senhor precisa romper os odres velhos para poder dar vinho novo ao seu povo e levá-los até novas experiências mais profundas. Talvez esta seja a hora para muitos de nós, cujos odres precisam romper. Precisamos mudar de acampamento, sair das estações velhas e começar uma nova jornada, como um bolo virado, para não ficarmos crus nas muitas coisas que Deus ainda deseja alcançar em nós. Nosso Deus é o Deus das jornadas. Ele faz assim com o seu povo para levá-los ao amadurecimento, para que eles possam verdadeiramente ter sabor, para que se exale na vida deles o verdadeiro perfume de Cristo. É assim que Deus deseja em nós. É assim que Deus deseja na minha vida, na sua vida. É assim que Deus deseja em cada um de nós. Em Números capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar neste serviço,
para exercer algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas, quando partir o arraial. Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Irmãos e irmãs, preste atenção. Aqui nesses textos parece uma ordem de prioridade na marcha, quando eles mudavam de acampamento. Veja, quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu, e com ele cobrirão a arca do testemunho. Nós sabemos que nessas peregrinações o acampamento sempre estava de mudança, sempre eles estavam avançando. À medida que a nuvem guiava o acampamento, guiavam eles, e o Senhor começava a mover-se em uma determinada direção. A palavra de Deus diz que quando a nuvem se levantava, então o povo se levantava. Em Números capítulo 9, versículo 15 diz: no dia em que foi erigido o tabernáculo, isto é, aqui nós temos uma expressão da casa de Deus, o lugar da habitação da glória de Deus. Esse é o corpo de Cristo. Aqui nós temos uma figura da igreja. A nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Aqui nós podemos ver como foi no dia de Pentecoste. Aquela coluna de fogo se repartiu em línguas de fogo sobre o verdadeiro tabernáculo, que é a igreja. Em Números capítulo 9, versículos 16 e 17 diz: assim era de contínuo. A nuvem o cobriu e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Irmãos, irmãs, deviam parar porque a nuvem guiava o povo por várias estações. Estava um tempo em um lugar, enquanto estavam aprendendo uma determinada lição naquele lugar. E quando o Senhor julgava que era hora de dar um passo adiante, então a nuvem os guiava a outra estação, a outro lugar. Então por isso diz, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 ou um mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se a nuvem, partiam. Esse texto está em Números 9, versículos 17 até o 22. Esse é o caminhar do povo de Deus. Às vezes, a nuvem se detinha por um período de tempo, em uma estação, até que Deus julgava que já havia aprendido a lição. Quando o Senhor julgava que eles estavam amadurecidos, quando o Senhor julgava que eles estavam prontos, aí eles podiam partir. Porque somente em seu poder estão os tempos e a nossa maturidade. Quando Deus julga que é tempo de virar o bolo, porque já está assado de um lado, agora ele tem que assar o outro. Então a nuvem se levanta, se detém em outro lugar, que ele conhece, e aí nesse lugar começa um novo processo. Porque o que estava cru em uma parte, agora começa a assar. Às vezes tinham que partir de dia, às vezes tinham que partir de noite. Às vezes no dia seguinte, às vezes era depois de um tempo, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Enquanto a nuvem se detinha no tabernáculo sobre os filhos de Israel, continuavam acampados. Tinham que deixar o Senhor estar sobre essa situação. Assim como a galinha fica sobre os seus pintinhos, não se levanta antes do tempo, porque do contrário morrem os seus pintinhos que estão nos ovinhos. E quem sabe quanto tempo tem que ficar ali sentado é a galinha. E quando chega a hora, os pintinhos começam a bicar e abrir os ovinhos, e aí nascem os pintinhos. E só então a galinha se levanta e começa a andar com os pintinhos atrás dela. Assim o Senhor sabe quanto
é o tempo que deve estar sobre nós. Ele nos comparou com isso, ele disse, lá em Mateus 23:37, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Oh, meus irmãos e irmãs, quantas lições preciosas nós temos aqui. Quantas situações o Senhor tem levado você. Muitas vezes você está parado numa estação onde o Senhor já partiu, onde o Senhor já se foi, e você ficou lá atrás. Quantas situações o Senhor tem levado você para aprender a lição e você não aprende? Será que nós não estamos perdidos em relação ao propósito de Deus? Será que nós não temos ficado muito para trás dentro da direção de Deus na nossa vida? Será que nós não estamos vivendo uma vida cristã equivocada? Será que não estamos vivendo uma vida cristã sem direção? Por isso que muitos cristãos estão envolvidos por tantos ativismos, por tantas coisas, que só tem servido como oportunidades para o diabo continuar enganando eles, numa roda de coisas, de obsessões, de religiosidade. Nós precisamos entender a voz de Deus. Nós precisamos compreender a maneira como Deus nos guia. Nós precisamos entender a maneira como o mover de Deus está sobre nossas vidas. A minha oração é que Deus abra os seus olhos por meio da sua palavra. Que essa palavra seja como um colírio nos seus olhos, trazendo a você discernimento espiritual em relação à sua vida, em relação ao mover de Deus, em relação à vontade de Deus, ao plano de Deus. Que Deus te abençoe. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa trazer luz no nosso coração acerca do nosso verdadeiro caminhar, a maneira como nós estamos vivendo dentro das experiências as quais o Senhor tem nos chamado a viver. Como nós precisamos ter clareza com relação às circunstâncias às quais Teu Espírito nos guia. E as lições que nós temos que aprender. Como nós muitas vezes temos sido cegos, não temos visto como o Senhor está nos conduzindo, nem mesmo as lições às quais o Senhor tem nos levado a aprender. Ajuda-nos a ter discernimento do Teu mover nas nossas vidas. No poderoso e soberano nome de Jesus é que faço esta oração. Em nome de Jesus. Os meus lábios e o meditar do meu coração